Oi! Hoje eu vou compartilhar uma tomada de lucidez que tivemos no nosso grupo de tratamento e mentoria através das cartas. Então, eu te convido a se questionar agora, a pensar alguma situação que você esteja vivendo que você gostaria de obter mais clareza, mais compreensão. Lembrando que o problema deixa de ser problema quando a gente adquire compreensão. Aí, para minha surpresa, eu trouxe nessa tomada de lucidez com o auxílio das cartas. Então, eu usei dois oráculos diferentes, o tarô tradicional e o baralho cigano, e para minha surpresa saíram exatamente duas cartas iguais. Então eu já fiquei bastante admirada com essa sincronicidade. A carta do tarô, que foi a primeira que eu tirei, eu pedi para que essa compreensão viesse em relação ao passado. Então, o que podemos trazer, colher do que já foi do passado para contribuir com a compreensão daquilo que eu busco clareza e lucidez no agora. Então, a primeira carta foi essa, da estrela do tarô, e a segunda carta foi, então, com essa lucidez, com essa compreensão, o que posso fazer no agora, no presente. E aí eu achei fantástico, né, essa composição e a compreensão que ela nos dá juntas, e até o olhar da visão sistêmica que está aqui contido nessa informação. Então, quando a gente olha a carta do tarô, né, o seu desenho da estrela, ela está, né, numa postura semi-ajoelhada, e eu pedi, né, que essa informação viesse em relação ao passado. Então ela nos conta que, com relação ao passado, se nós nos colocamos com uma postura ajoelhada que remete reverência, que remete humildade, que remete pequenez, porque diante do passado eu nada posso fazer. Aí, nesse estado, nessa postura humilde, e quando olhamos para o passado com o objetivo de obter compreensão, de entender o que foi, o que aconteceu e que me trouxe aqui, nós acessamos a possibilidade de cura das emoções, então as águas, né, com equilíbrio. E nesse olhar do passado curativo e temporário, a gente se conecta com a nossa essência de estrela que brilha. Porque, como Jesus dizia, vós sois deuses. Então, quando a gente olha para esse passado numa postura de humildade, de concordar com o que foi, a gente se apequena e nisso a gente consegue acessar as águas emocionais para poder purificar e receber a purificação, a organização, conectado com esse céu estrelado. Então, aqui não é ficar virado para o passado, preso no passado. Porque quando a gente faz isso, a gente se coloca como grande, como aquele que fica lamentando o passado, querendo mudar o passado, e a gente só perde força e só se enrosca mais. Então aqui, aí outra coisa que eu fiquei assim, né, meu lado fisioterapeuta falou, uau! A postura de semi-ajoelhado, além de remeter à reverência, ela é uma postura que trabalha a força para o ficar em pé. Então eu me lembrei da época em que eu trabalhei com a reabilitação neurológica, em que para tratar muitos distúrbios de déficit motor por uma alteração neurológica, nós fazíamos o treino de força, o fisioterapeuta faz o treino de força da passagem, né, de gato para ajoelhado, para o semi-ajoelhado, para depois ficar em pé. Então, apesar de ser uma postura de humildade, ela nos dá força para viver o agora, o hoje. E ela nos dá força para ficar em pé e tomar a nossa força para viver o presente,
vislumbrando o futuro. Porque no presente, nesse estado, com essa postura no passado, diante do presente e do futuro, nos tornamos grandes. Então, todos nós somos pequenos diante do passado, do que foi, porque não tem como mudar o que foi, e assumir isso, concordar isso, é um gesto de humildade que acumula força para que a gente saia dessa posição semi-ajoelhada para o em pé. E aqui na carta da estrela do baralho cigano foi que eu intencionei, então, qual a clareza do que eu posso colher, então, do passado e viver o hoje? É essa força no estar aqui e no agora, em pé, com os pés firmes no chão, com a postura ereta e aberta, ao mesmo tempo uma moça totalmente entregue a esse céu estrelado, a esse universo, a essa força maior que nos rege, né? E a gente solta, se entrega. Então, a compreensão que o passado nos traz, quando a gente olha com humildade, buscando compreender o que foi, buscando adotar outros olhos daquilo que foi difícil compreender por conta da dor, né? Então, no momento da situação, é difícil a gente ter uma compreensão ampla, mas depois que passa, a poeira baixa, a gente voltar de vez em quando para esse lugar. Então, muitas pessoas, né, trazendo aqui uma costura para a constelação. Às vezes as pessoas falam, porque a constelação é você ficar olhando para o passado. É olhar para o passado com o intuito de organizar, compreender, para acumular força, para que assim a gente consiga adotar uma nova postura no presente e vislumbrar o futuro. Se eu fico presa num passado bagunçado, emaranhado, eu não consigo ter força para fazer diferente, se eu quiser, no presente. E aí, a carta da estrela, né, na posição do hoje, do aqui, do agora, vem dessa maneira. Quando a gente busca compreensão, não existe mais problemas e nós estamos aí acessando muitas, infinitas possibilidades, que é o céu estrelado que nos remete à abundância, prosperidade, felicidade, nos convida a soltar e confiar, porque se eu tô em pé, fazendo a minha parte, com os pés firmes no chão, o que é possível para hoje, para o mundo real, do aqui e do agora, eu consigo soltar qualquer necessidade de controle, de apego, de medo, de ansiedade. Mas para isso a gente precisa da compreensão do que já foi, da compreensão do que está acontecendo e de se colocar na vida como grande diante do presente e do futuro. Sempre que a gente lamenta, reclama ou quer mudar o passado, a gente se coloca como pequeno diante do presente e do futuro, e aí a gente não tem força mesmo para seguir, e os problemas parece que vão ficando se repetindo e não tem mais fim, porque a gente se distancia da lucidez e da compreensão. Gente, fala que não foi demais, né? E na foto, que eu tirei de manhãzinha, elas estavam assim, né? Elas ficaram assim. Então, a carta do tarô, do passado olhando para um lado. Então, depois que a gente, de tempos em tempos, dá uma olhadinha no passado, compreende, né? A gente tem força, acumula força para se virar para o presente, para o futuro e fazer uma vida bem linda, como as estrelas que brilham no céu, infinitas, e estão ali nos abençoando, nos cuidando. Então é isso. Aí, mais um ganchinho da constelação. Por isso que as constelações não é uma terapia breve. A gente não recomenda ficar fazendo uma toda semana. É de 6 em 6 meses e olhe lá. Porque é um olhar para o passado curativo que vai estimular um novo movimento na alma para a gente adotar uma nova postura na vida, e isso leva um tempo. Então é importante respeitar esse tempo, né? Cada um tem o seu tempo, a gente dá ali uma noção de 6 meses, mas esse tempo varia de pessoa para pessoa.
Mas é sobre isso. E eu vim aqui compartilhar com todos essa tomada de lucidez que a gente ganhou hoje de manhã no nosso grupo de tratamento e mentoria do Whats. Gostaram? Fez sentido? Ou eu fiquei muito animada? Achei sensacional. Um beijo!